Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra está nas ondas do mar, tua palavra está no sol a brilhar, tua palavra está no pensamento, no sentimento, tua palavra está no pensamento, no sentimento, tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos para a nossa Léxio Divina, a preparação para a liturgia dominical que fazemos semanalmente. E hoje aqui nos reunimos virtualmente para nos preparar para o próximo domingo, dia 13 de junho, 11º domingo do tempo comum. 13 de junho, dia de Santo Antônio. Então, vamos recorrer à sua intercessão por nós, nossas famílias, nossas comunidades. E parabéns aos que levam este santo nome de Antônio e também para todos os devotos e devotas de Santo Antônio. Lembrando que nesse mês de junho é o mês do coração de Jesus e o mês dos santos juninos. Santo Antônio, agora dia 13, São João Batista, dia 24, e São Pedro e São Paulo, dia 29 de junho. Nós aqui da nossa paróquia, Perpétuo Socorro, do Costa e Silva de Joinville, também nos alegramos porque é o mês da nossa padroeira, dia 27 de junho, festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Vamos juntos, então, passar ao primeiro passo do nosso exercício, que é a leitura. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor Deus: Eu mesmo tirarei um galho da copa do cedro, do mais alto de seus ramos arrancarei um broto e o plantarei sobre um monte alto e elevado. Vou plantá-lo sobre o alto monte de Israel. Ele produzirá folhagem, dará frutos e se tornará um cedro majestoso. Debaixo dele pousarão todos os pássaros. À sombra de sua ramagem, as aves farão ninhos. E todas as árvores do campo saberão que eu sou o Senhor, que abaixo a árvore alta e elevo a árvore baixa. Faço secar a árvore verde e brotar a árvore seca. Eu, o Senhor, digo e faço. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O tema geral da liturgia deste 11º domingo do tempo comum é justamente a semente, as folhas, as árvores, a plantação. E aqui nessa primeira leitura de Ezequiel, uma profecia que Deus revela a Ezequiel para que fale ao povo. Israel, povo de Deus, comparado a uma grande árvore, ou cada integrante do povo de Deus comparado a esta árvore. Se a pessoa é orgulhosa, ou seja, uma árvore frondosa, Deus a seca. Se a pessoa é humilde, ou seja, uma árvore seca, Deus a eleva. É a mensagem que Deus tem para o povo. Interessante notar que no Antigo Testamento, muitas vezes, o povo de Israel foi comparado a uma árvore frondosa, bonita, a uma árvore verde que dá folhas, frutos e assim sustenta a vida de todos os seus habitantes. Bonito pensar, o povo de Deus como uma grande e bonita árvore. Nós como uma bonita árvore no jardim de Deus. Então, tomemos cuidado com algumas palavras dessa leitura. De um modo geral, uma leitura de fácil proclamação, porém palavras que não são tão utilizadas, que podem aí nos fazer tropeçar. Por exemplo, copa do cedro, produzirá folhagem, cedro majestoso,
à sombra de sua ramagem. Então, cuidado com essas expressões que talvez podem nos fazer tropeçar. Sempre recordo, cuidar para fazer a pausa no momento das vírgulas e continuar a frase e fazer a entonação de final quando nós nos deparamos com o ponto final. Vírgula e ponto final são duas entonações muito importantes que fazem toda a diferença na leitura. O Salmo responsorial, Salmo 91. Como é bom agradecermos ao Senhor. Como é bom agradecermos ao Senhor. Como é bom agradecermos ao Senhor e cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo, anunciar pela manhã vossa bondade e o vosso amor fiel a noite inteira. Como é bom agradecermos ao Senhor. O justo crescerá como a palmeira, florirá igual ao cedro que há no Líbano. Na casa do Senhor estão plantados, nos átrios de meu Deus florescerão. Como é bom agradecermos ao Senhor. Mesmo no tempo da velhice darão frutos, cheios de seiva e de folhas verdejantes, e dirão: é justo mesmo o Senhor Deus, meu rochedo, não existe nele o mal. Como é bom agradecermos ao Senhor. Como é bom agradecermos ao Senhor. Tomemos cuidado porque a primeira estrofe desse salmo tem 5 versos e a terceira estrofe desse salmo ela tem 6 versos. E ela está aqui separada de um modo irregular. A sugestão que eu dou é para que os leitores deste salmo, ou aqueles que vão cantar, se atentem à melodia, mas separem o salmo pelas vírgulas, para que a frase não fique sem sentido. Se nós formos separar pelos versos, nós vamos cortar a frase pela metade. Talvez quem vai ouvir, se não tem nenhum subsídio à mão ou aos olhos, eles não vão entender as frases que ali são proclamadas. Então, separemos este salmo, os versos, pelas vírgulas. E isso facilita a proclamação, o canto e também o entendimento para quem vai acompanhar este salmo. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, estamos sempre cheios de confiança e bem lembrados de que, enquanto moramos no corpo, somos peregrinos longe do Senhor, pois caminhamos na fé e não na visão clara. Mas estamos cheios de confiança e preferimos deixar a moradia do nosso corpo para ir morar junto do Senhor. Por isso, também nos empenhamos em ser agradáveis a Ele, quer estejamos no corpo, quer já tenhamos deixado essa morada. Aliás, todos nós temos de comparecer às claras perante o tribunal de Cristo, para cada um receber a devida recompensa, prêmio ou castigo, do que tiver feito ao longo de sua vida corporal. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esta segunda leitura, também de fácil proclamação, chama a atenção para obedecermos às vírgulas. Em toda leitura ela é importante, por isso que eu sempre relembro aqui essa importância. E aqui, sobretudo, logo no fim da leitura vai ter uma expressão que está entre dois riscos, entre travessão, né? E isso indica uma explicação do que foi falado anteriormente. Então ela fica assim: para cada um receber a devida recompensa, prêmio ou castigo. Então o prêmio e o castigo é a explicação da recompensa. Então sempre quando tiver esses dois travessões, dentro dele está uma explicação daquilo que veio anteriormente. Então cuidado para a gente fazer bem esse trecho da segunda leitura.
E o Evangelho tirado de São Marcos, lembrando, este ano litúrgico é o ano litúrgico B, onde refletimos mais a fundo os trechos do Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para nossa meditação, podemos tomar dois elementos importantes desta liturgia. Primeiro, Jesus, o grande catequista. Ele fala conforme o povo pode entender. Hoje, nós cristãos e a Igreja como um todo também deve falar a linguagem que as pessoas entendem, para que elas possam, de fato, conhecer Jesus. E com os discípulos, quando estava separado, os discípulos que já estavam mais próximos de Jesus, Jesus explicava tudo. Esse trecho se repete lá nos discípulos de Emaús, quando Jesus perpassou as Escrituras e explicava tudo para os discípulos. Que nós possamos nos sentir discípulos de Jesus, sentar aos pés dele, colocar o nosso ouvido bem pertinho da palavra, do sacrário, da experiência com Jesus e ouvir as explicações que Jesus tem para nos dar, da palavra, do anúncio, da missão, do sentido da vida, do sentido do mundo. O segundo elemento que podemos tomar justamente é a imagem da planta. Como falei ali no primeiro passo, o povo de Deus, lá no Antigo Testamento, muitas vezes foi comparado a uma grande e frondosa árvore. Aqui também Jesus compara o reino de Deus, ou seja, a igreja, ou então a nossa família, ou ainda mais a nossa comunidade, como uma grande hortaliça, aqui um pé de mostarda, né? Um grãozinho que plantado, um grãozinho pequeno, torna-se a maior de todas as hortaliças. E nos ramos, nos braços dessa árvore, os pássaros fazem seus ninhos. Que nós possamos meditar esta imagem da árvore, que a nossa igreja possa se tornar esta grande e bonita árvore, viçosa, com a força da palavra e da Eucaristia, com a força da missão, do amor e da caridade. Que nós, como pássaros, possamos nos abrigar nesses ramos da igreja, da comunidade. Que todos nós possamos encontrar o nosso lugar nessa grande árvore que é a Igreja de Cristo. Bonita essa imagem da árvore e de Jesus, o catequista. Jesus, tantas outras vezes, disse que o Pai é o agricultor que cultiva a videira, que cultiva a árvore, que cultiva a vinha, que cultiva a igreja. Que nós possamos nos confiar às mãos do agricultor que é o Pai e possamos nos confiar aos ensinamentos, às explicações de Jesus catequista. Assim, o Espírito Santo trabalhará em cada um de nós. Vamos juntos fazer a nossa oração com as preces que você traz no seu coração, com as preces que a sua comunidade quer rezar neste 11º domingo do tempo comum. Vamos rezar com as preces da comunidade, dizendo depois de cada intenção: por vosso amor, libertai-nos, Senhor. Por vosso amor, libertai-nos, Senhor.
Tornai firme e fecunda a ação missionária de vossa Igreja, e que ela tenha palavras proféticas para a história e o mundo de agora, nós vos pedimos, Senhor. Por vosso amor, libertai-nos, Senhor. Inspirai os ministros de vossa Igreja e todos os anunciadores da Boa Nova, para que o Evangelho seja mesmo a boa notícia para os homens e mulheres de nossos dias, nós vos pedimos, Senhor. Por vosso amor, libertai-nos, Senhor. Educai os jovens e as famílias, as crianças e as comunidades na prática do bem, da justiça e solidariedade, nós vos pedimos, Senhor. Por vosso amor, libertai-nos, Senhor. Olhai com bondade para os idosos e as crianças abandonadas, para os que andam tristes e estão feridos em sua dignidade, para que encontrem o amor e a solidariedade cristã, nós vos pedimos, Senhor. Por vosso amor, libertai-nos, Senhor. Como momento de contemplação dessa nossa Léxio Divina, eu convido para que nos próximos dias, durante essa semana, você possa encontrar, seja na sua casa ou num lugar perto de onde você mora, uma grande árvore. Que você possa ir até esta árvore, parar diante dela e contemplar esta grande árvore. Se possível, leia o Evangelho desse domingo, Marcos 4, 26 a 34, diante dessa árvore e olhe para a grandeza e a beleza da árvore. Contemple a grandeza e a beleza da Igreja. Contemple a grandeza e a beleza da sua fé. E que todos nós possamos nos sentir como esses passarinhos que encontram abrigo e segurança nos ramos desta árvore, que nós sejamos discípulos missionários e encontremos nosso lugar na Igreja de Cristo. Que todos nós possamos ter um santo e frutuoso 11º domingo do tempo comum.